como ele é, quão refrescante é tudo. O orvalho caiu. Oh, brothers and sisters, if the only thing you know is go to church, if the only thing you know is you join or is baptized or something like that, why not hide your life away with Christ? Get alone in the quietness, away from that world and all its care, and settle down and watch what a refreshing will come. Oh, irmão, irmã, se a única coisa que você sabe é ir à igreja, se a única coisa que sabe é que se uniu ou foi batizado ou algo assim, por que não esconder sua vida com Cristo? Fique sozinho, na quietude, longe do mundo e de todos os seus cuidados e sossegue, e observe que refrigério virá. You know, Isaiah spoke of it one time. He said, precept must be upon precept, line upon line upon line. Here a little, there a little, whole passage of that was good. Você sabe, Isaías falou disso certa vez. Ele disse, é mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Apegue-se aquilo que é bom. Well, stand on this other tongue while I speak to this people, and this is the Sabbath of the refreshing that should come from the presence of the Lord. Por lábios gaguejantes e outras línguas falarei a este povo. E este é o sábado, ou refrigério, que devia vir da presença do Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, estamos agradecidos ao Senhor. Vamos adorar Ele com o corinho 41. Vamos ficar em pé. Corinho 41, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Deus. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é a Escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Ele é a Escritura sagrada, por Deus revelada, do Elias pra mim. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Inclinemos nossas faces. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai, mais esta noite, Pai, na Tua presença nós estamos uma vez mais, Senhor Jesus. Nós venhamos aqui te agradecer, ó Pai, por Tua imensa misericórdia e bondade que o Senhor tem tido para cada um de nós, Pai. Ó Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, nada seríamos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós também venhamos pedir perdão de nossas falhas, nossos erros, Senhor, nossos pecados. Senhor, olha através da Tua misericórdia para cada um de nós. Senhor Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos que vieram, que cada um possa levar grandes bênçãos, Senhor, para seus lares, que cada um possa ser mais cheio do Teu Espírito Santo. Amém. Fala com cada um dos Teus filhos através da Tua palavra, Senhor, e que seja feito tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Abençoa aqueles, Pai, que estão através da internet, Senhor. Ó Deus, que sejam grandemente abençoados também. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos.
Graças dou por esta vida, pelo bem que derramou o hino 124. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Aleluia. Graças pelo azul celeste, pelas nuvens que amei, pelas rosas do caminho, dos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou, aleluia, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Aleluia, glórias a Deus. Vocês estão felizes com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Amém? Ele é maravilhoso, né? Amém. Tudo Ele tem feito por nós, graças a Deus. Vamos cantar ainda 247. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Que ansioso te quero ouvir. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar da
tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, em saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conceitos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Glória a Deus. Em saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. O irmão Mateus está orando. Poderoso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos mais uma vez aqui em Sua presença, Pai, para adorar o Seu santo e poderoso nome. Ajuda cada filho seu, cada alma que entrou por essas portas, Pai, e dá graça também, Pai, àqueles que não puderam estar aqui. E pedimos, Pai, como parte desse culto agora que o Senhor abençoa essas ofertas, Pai, que serão levantadas, que é para a Sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar, Pai, e ajuda aqueles que não podem ofertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino 178.
sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Glória a Deus. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. Aleluia. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Amém. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos passar para o nosso pastor. Mas antes vamos cantar Sublime Graça, que é o infeliz salvou. Eu era cego, mas agora vejo. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito e provido para nós, ó Pai. Nós te amamos, por isso estamos aqui para ouvir tua voz, ouvir tua palavra. Fala com cada um de nós, ó Pai, anima nossa fé para prosseguir nessa jornada, Senhor, sabendo que somos falhos, temos fraqueza, mas estamos, Senhor Deus, lutando, Pai. Ó Deus, ainda há fôlego em nós, estamos lutando para chegar até o fim e cremos que a chegada é certa, ó Pai. Nós chegaremos até o final, porque fomos eleitos para isso, ó Pai. Predestinados para correr, Pai, essa carreira e chegar até o fim. Anima nossa fé, Pai, ajuda teus filhos, cada um que entrou por essas portas, que seja grandemente abençoado, que receba aquilo que veio buscar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E agora pedimos, nossos corações já estão abertos com esses cânticos de Sião. Senhor Jesus Cristo, fala, Senhor, ao nosso coração, que essa palavra que foi ungida, que veio do céu para nós, entre dentro do nosso coração e faça, Pai, aquela mudança, transformação, ó Pai, que é para fazer em nossas vidas. Estamos rendidos a Ti nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio, né, nós poder estar na casa do Senhor, né? O irmão Emerson nos visita, né? Que Deus abençoe o irmão Emerson, né? Nós vamos já aproveitar os irmãos em pé, vamos ler a Bíblia, vamos ler Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Crônicas, né? 18, verso 12. Só 3 versos. Graças a Deus. 18, verso 12, lê assim. Segunda Crônicas 18, 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo:
Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. Amém. Louvado seja Deus. Que o irmão se assente. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando. Nós vamos dar sequência nessa mensagem. A invasão dos Estados Unidos. O profeta, ele vem mostrando, como o pecado entrou nessas nações, e em especial nessa, que foi fundada sobre as bases do cristianismo. Os Estados Unidos era para ser um exemplo, e veio a cair terrivelmente. E logo Deus levantou esse profeta, para pôr as coisas em ordem. Mas pela graça de Deus nós sabemos que não é só os Estados Unidos, é toda a nação, debaixo do céu, ela está corrompida. Mas Apocalipse, eu creio que é 11, verso 15, ali diz que os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor, e do seu Cristo. E nós queremos em breve, teremos um reino que é um reino milenar. Amém. Amém? E haverá só um governante, ele governará esse reino, Não é um reino de hierarquia, um sobre o outro, mas é um reino em que o Senhor Jesus Cristo governará junto com os seus eleitos. Amém? E nós cremos e estamos seguros que vamos chegar a esse milênio, Amém. Mas até então, aqui, quando nós estamos nessa terra, é lutas, provas, é dificuldade. Não vai herdar, como aquela senhora disse, que desejaria eu ir ao céu com flores e rosas, quanto a outros tiveram que dar seu sangue, para ganhar o prêmio. E nós vamos chegar tranquilo lá em cima. Não vai ser isso, Vai ser lutas, vai ser dificuldade, vai ser problema. E nós estamos sendo provados, diz o profeta, que aqui nós viemos, manifestamos aqui, justamente para isso, para ser provados, para receber, o direito de entrar nessa terra. Amém? Amém. E nós precisamos então lutar se queremos vencer. E o profeta foi um que na era nós cremos um grão amadurecido, e ele venceu e ele vem ensinar nós. Enquanto nós ouvimos essa mensagem, tomamos ela como realmente é para ser, não com interpretação, com alguma ideia de alguém, mas tomamos a mensagem de acordo com o que o mensageiro pregou. Amém. Então nós estamos aprendendo a vencer. Amém? E o profeta diz: o que é vencer, Ele diz: vencer é suportar a prova. Amém. Não é nem passar pela prova, mas é suportar ela. Quando você está suportando ela, você está vencendo. Amém? É porque o momento de nós atravessar a prova, de Deus permitir nós passar aquela onda gigante, Ele vai dar o tempo certo, Mas até enquanto Ele não permite nós passar por aquela prova e nós estamos ali lutando, nós estamos vencendo. Amém. Estamos prevalecendo. Amém? E Deus abençoe os irmãos. Nós já vamos ouvir essa mensagem e eu espero que o Espírito Santo vivifique ela em nosso coração. Então, a mensagem de invasão dos Estados Unidos, essa é a última parte. Nós vamos ouvir então o final da mensagem. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Correto! Isso é verdade! Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. E entrou nos pregadores.
Ele está se moldando segundo Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Alguma mulher velha como a senhorita Keista, nada contra ela. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa toda saliente nela, como se ela tivesse sido despejada em um saco de farinha. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para essa nação. É o diabo. Rapazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui, fazendo as coisas que eles fazem, e o homem mais conhecido no país dessa maneira, e ora, é uma desgraça! Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponham em pé com a posição da moral do reavivamento do Senhor Jesus Cristo e digam: eu tomarei o caminho com os povos desprezados do Senhor. Sim, Senhor, eu serei uma verdadeira mãe, eu serei um verdadeiro pai. Ao vir cercar-me o mundo todo e vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados. O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Por que fizeram isso anos atrás que vocês, pessoas metodistas, quando o velho João Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o Evangelho e ele pregou um curto sermão de 4 horas, ele disse: o problema é que me dói o coração. Ele disse: as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos. E hoje elas estão vestidas em shorts de velhas roupinhas imundas. Elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos se algo não for feito. O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas, vocês campelitas, vocês batistas? Sim, Senhor, é o diabo. Tem derrubado seus poderes e ele tem seus espíritos malignos aqui fora. E vocês não compreendem isso. Vocês fumando cigarros, vocês mulheres, reagindo da maneira que estão agindo aí fora, e bebendo e se comportando indecentemente da maneira que vocês estão fazendo. Vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema e arruinando todas as gerações que lhe seguirão se houver tal coisa. 85% a mais de chance em ficar com câncer ao fumar cigarros, e vocês deliberadamente se movem diretamente para eles. E as igrejas endossam isso. Em uma grande igreja batista aqui recentemente, eu vou atingir a batista. Eu tenho o direito de fazer isso. Eles, de certo modo, se inclinam para o lado de onde eu vim. Porém, quando eles tinham que dar intervalo entre o culto da escola dominical e o culto de pregação, de modo que o pastor e todos pudessem sair e fumar, e a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros. O diabo tem feito isso? Isso é correto. Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes, bem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio, que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas. Não me importa o que o mundo diz, não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isso, irmão. Não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado. Você sabe que essa é a verdade. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxis para cima e para baixo na rua, sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. O que é?
o diabo. A invasão está acontecendo. Eu não estou dizendo nada sobre esse indivíduo ou aquele indivíduo. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas e levando-os diretamente para isto. A invasão dos Estados Unidos. A ruína da igreja. A igreja está arruinada pelo diabo. Lá atrás, toma um rapaz agora, quando ele vem a um seminário, a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos. Ele tem que aprender psicologia, ele tem que aprender teologia, ele tem que ensinar, obter todos esses tipos de coisas instruídas a ele. Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante quanto ele possa ser, então eles o mandam embora. Ele não pode ser qualificado. O que ele tem que fazer? Desse modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer. Uma oratória política da igreja para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos. Oh, Deus envia-nos alguns antiquários homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B. Conheçam o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e preguem arrependimento e enviem homens e mulheres ao altar para amar o Senhor Jesus Cristo. Isto é um endividamento. Ele tem invadido o seminário. Ele tem invadido as igrejas. Ele tem despido nossas mulheres. Ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada. E homens e mulheres, eu penso, você diz, bem, as mulheres. Sim, e vocês, homens, que permitem que suas esposas façam isso mostra do que vocês são feitos. Isso é certo? Certamente. É uma desgraça. É uma pena. E então, até chegar ao pregador. O pregador permanece na plataforma hoje de um moderno púlpito. Permanece ali com o seu povo diante dele e prega sobre toda coisinha que há no mundo, menos sobre arrependimento e pecado e a rude cruz de Cristo. Sim, quando se apresentam os fatos, as pessoas vêm para ouvir no culto evangelístico. Tenta-se tomar a coisa e pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas se arrependam e tirá-las para fora. Irritam-se e saem. Elas, não temos que ouvir isto. Não, elas não têm. Porém, irmãos, eles vão ter que se arrepender ou perecer. Demônio! Você vai até a escola, tem invadido a escola. Olhe por aí pelo país hoje. Olhem aqui, vocês pessoas, vocês protestantes. Olhem, há 4 enormes escolas católicas e coisas tais construídas hoje. Porque é isto? Vocês estão arriando as travas. Nada contra o catolicismo, ainda que eu não creia nisso. Eu sou estritamente um protestante. Isso é exatamente correto. Eu posso provar que eles não se consegue argumentar com eles. Eles dizem, nós não nos importamos com o que a Bíblia diz, nós sabemos o que a igreja diz. Deus está em sua palavra. Amém. Cristo de Deus está. Amém. Porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles fariam você se envergonhar de si mesmo como protestante. Se pelo menos você não largasse a Bíblia, assim como eles não largam a igreja deles, isso é correto. Porém, eles estão errados. Eu posso dizer isso sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que eles estão errados. Absolutamente. E vocês, protestantes, estão errados da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo e vocês agem assim. Isso os torna hipócritas. Seguramente é a invasão. As igrejas afrouxando. E agora, ao invés de a igreja tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos e tubos e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica. Não se deve moldar como a igreja católica, dado que ela está condenada à ir à destruição. Pois isso é assim, diz o Senhor, ela está condenada a ir à destruição. Você é um molde segundo ela, você vai com ela. Porém, o que nós necessitamos hoje não é uma grande igreja, um grande espiral. É um altar antiquado onde
sejam completamente queimados sob orações de homens e mulheres consagrados que amem o Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso. Isso é o que nós necessitamos. Ouçam-me, amigos, ouçam-me. Isto é amor. Meu tempo tem acabado. Eu simplesmente gostaria de permanecer nisso, onde eu tomarei isso um pouquinho mais tarde, essa invasão, até onde isto foi. Invadiu as nossas nações, invadiu os Estados Unidos. Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada de que se vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo. Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões, e eu não desejo isso. Eu tenho uma coisa, eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa que é um candidato. Esse é Jesus Cristo, e Ele somente. Eu entrego o meu tempo para Ele. Isso é correto. Se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo cuidará de si mesmo. Isso é correto. Porém, deixe-me dizer-lhe, quando o senhor Roosevelt, o homem está morto, deixe-o descansar. Eu confio que ele esteja. Entrou, candidatou-se em 3 ou 4 mandatos e tomou o controle, justamente uma ditadura preliminar. Eu posso lhes provar que na escritura, onde ela disse que ocorreria, isso é correto. Nós não temos mais Constituição, ela foi esmiuçada. Está tudo totalmente esmigalhado. Os republicanos são igualmente corruptos. Não culpado é um como o outro. Esse todo reino vai ser esmagado, porém o reino de Jesus Cristo permanecerá e reinará para sempre. Isso é correto. Sobre Daniel, viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado e o esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão. Porém, aquela rocha tornou-se em uma grande montanha que se estendeu sobre o céu, encheu todos os céus e terra. Isso mesmo, o mundo político está acabado. Nossa nação está falida. Vocês se lembram disso, que o irmão Branham disse isso? Assim diz o Senhor. Nossa nação está demolida, nunca se levantará. Ela está acabada como todo o restante das nações. É a maior nação no mundo até hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que se lhes diga nada. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia. Ele seria avaliado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada, ela está invadida, e o espírito do comunismo tomou o controle. Vá até as nossas escolas hoje, veja nossas crianças nas escolas. Nossos companheirinhos que vão à escola, vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14 e 15 anos, suas mamães as mandam para a escola mentalmente e moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes de cigarros, tudo mais assim. E de tão pouca idade, as criancinhas assim, seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas como seria encontrar uma agulha num padeiro, onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nessas margens do rio e tudo mais. E eu posso provar isso a vocês, meus amigos. Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei, dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes, e se encontrando com os rapazes, e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. O que é isso? Então vamos corais, porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia, ou algo assim, ao invés de pregarem a
trazerem homens e mulheres ao altar. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim. Você pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Olhe, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixe-me entrar, eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certamente, observe esse meio ambiente, esse espírito o apanha. Você entra em uma igreja onde todas as pessoas, você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam, deixe todos estarem. Eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para o outro. O pastor estica. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Deixe o homem, as pessoas se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio. Observe todo o grupo fazer isso. Você entra nesse meio ambiente. Você toma um homem que é um homem de boa moral. Eu deixo casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Não demorará muito até ele também não valer um centavo. Isso é o que aconteceu com Acabe. Tome o mesmo, vice-versa. Deixe uma pequena mulher distrita se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor. Repente, você sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. Como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim, e pensavam que elas poderiam fazer algo com eles, e agora toda a mãe e todos eles estão bebendo e se comportando repreensivelmente. Isso é o meio ambiente. Que é isto? É o diabo! É o diabo! A invasão! Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham em Hollywood. Ele disse: eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha, então eu os tomarei. E ele se assentou ali. E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças irem, eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, estar fora sozinhos e dirigir por aí. Oh, que desgraça! Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande notícia podre e suja que há no mundo nela. Isso é correto. Eu não tenho nada contra o cinema, eu não tenho nada contra a televisão, é a coisa podre que está nela. Isso é o que é. Se houvesse mantido moral, permaneceria moral. Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade hoje, de modo algum. As mulheres não os desejam. Elas desejam os dedos, os pés e fora. O resto das mulheres fazem isso. Isso é correto. Quando você vai à igreja, não se pode vender a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso. Não, senhor. E não há necessidade de descer ali, eu simplesmente creio, não preciso de mais nada. Oh, irmão, o diabo crê também. Isso é correto? Você se arrepende ou obedece? Agora, lamento. Não lamento. Não lamento. Não. Retiro o que foi dito. Eu amo as pessoas. Porém, eu as amo muito para vê-las cair num mergulho de cabeça assim. Se Deus quiser, eu darei continuidade a isso um pouco mais adiante na semana. Agora, para vocês, mães que são mães, apenas uma palavra para vocês antes de ir. Deus os abençoe. Criem seus filhos corretamente. Nós daremos continuidade a essa invasão. Nós temos que entrar nos lares ainda, em muitos lugares, nas escolas e por fora nos lugares com isso. Nós tomaremos isso. Porém, a invasão dos Estados Unidos, o diabo tem tomado o controle dela. Não tenha medo da Rússia, a Rússia não tem nada a ver. Nós mesmos estamos causando isso. Nossa própria podridão bem entre nós. Isso é correto.
Você sabe, os Estados Unidos têm mais casos de divórcio do que todo o restante do mundo? Mais divórcios. Pense nisso. Não é horrível? A maternidade tem sido rompida. As mães não permanecem mais em casa com seus filhos como costumavam fazer. Elas têm que ter um emprego. Aqui outro dia, um certo homem de mercearia nessa cidade estava falando comigo sobre isso. Essas mulheres trabalhando nessas fábricas públicas, essas jovens mulheres casadas com um monte de criancinhas, elas têm babás cuidando de seus bebês. Elas trabalham nesses lugares públicos. Disse, havia 2 delas ali de perto que haviam sido dispensadas em seus serviços públicos. Disseram, não se preocupe, nós de uma forma ou de outra conseguiremos nos arranjar. Oh, que hora de prostituição tão próxima! Seguramente, o diabo já lhes disse que elas são os patrões de casa. Elas farão o que seja do seu próprio jeito. Elas farão o que elas desejarem. Você tire isso delas se você puder. Há somente uma coisa que pode tirar isso delas. Isso é o altar. Diante de Jesus Cristo, uma antiquada religião de torrente de lágrimas que deixe os seus corações quebrantados e as deixe em pedaços e faça delas o que deveriam ser. Isso é correto. Elas talvez pensem que eu sou apenas uma velha pessoa antiquada. Porém, no dia quando você estiver morrendo, meu irmão e irmã, você compreenderá que eu lhes disse a verdade. Isso é correto. Ela está acontecendo, a invasão. A hora está aqui. Agora sim, uma hora de decisão também. Uma hora de decisão. Não devir à igreja, porém uma hora de decisão se você vai servir Cristo ou permanecer morno em sua igreja. Isso é correto. Há muitos membros da igreja. Todos os membros ou as pessoas da América que professam ser cristãos fossem verdadeiros cristãos nascidos de novo, irmão, nós estaríamos tão seguros quase quanto você estaria no céu. Problema mortal, sim, Senhor. As enfermidades deixariam esta terra. Tudo mais. Não seria bom descer a rua a ver que uma dama se aproxima e um homem. Como vai, irmã? Bom dia, irmão. Desce, não há. Você não tem nenhuma preocupação sequer. Tudo está bem mesmo. E o companheiro chega na esquina da rua, ao invés de tentar atropelá-lo, ele pararia. Está bem, irmão, está bem. Você tinha. Você antes de mim. Veja, você apenas preferia. Não seria isso maravilhoso? Nós vamos ter isso. Porém, isso é no milênio, irmão. O dia já está vindo. Isso é correto. Desse modo, agora, nós não. Eu estava em nossa vizinhança aqui o outro dia. Nada contra a nossa vizinhança. Porém, eu posso notar as nossas criancinhas. A esposa estava chorando. Um certo médico dessa cidade, sua menininha andava em companhia de minha menininha, e elas se gostavam muito. Até que se descobriu que o nome dela era Branco, e ela era filha do reverendo Branco. Isso pôs fim a isso. A menininha não pôde mais sair com a minha menininha. Que coisa, eu pensei. Bom, está bem. Alguns dos pequenos vizinhos correram até ali e disseram: bom, estava bem. Então foram ao seu pastor. Não me diga que não. Você sabe, eu tenho uma maneira de conhecer muitas coisas, veja você. Deste modo, eles foram ao seu pastor e disseram: sabe, há um homem que vive em nossa vizinhança, é muito bom para os nossos filhos. Disseram: é o reverendo Branco. Ele os apanha, os leva em sua caminhonetazinha e os leva para passear. Disse: bem, nós não temos nada contra o reverendo Branco. Ele é boa pessoa, porém, vejam vocês, só que ele é uma classe diferente de pessoa da que nós somos. Está vendo? Eu quisera que vocês não ficassem. Você sabe, eu de certo modo não iria. Falem com ele, se sejam amigáveis, porém que isso seja o fim. Oh, irmão, minha esposa estava ali de pé chorando. Eu disse: querida, é uma linha de separação. Eu em minha casa serviremos o Senhor. Ainda que todo mundo ceda, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático,
eu ainda escolho Jesus Cristo. Segure na imutável mão de Deus. Quando os amigos terrestres o desampararem, ainda para mais perto dele una-se. Segure-se nele. Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar um homem moribundo como homem moribundo eu mesmo. Deixa-me pregar as pessoas como se nunca tivesse outro sermão para pregar. Deixa-me persuadi-los a virem ao altar com as faces chorando com lágrimas. Voltarem ao lar e viverem como cristãos e viverem em sua vizinhança. Pararem com toda esta brincadeira e de andar por aí e atuar e se comportar de maneira repreensível e atuando desta maneira, irritando-se com isto e indo nessa direção. Oh, não façam isso! Isso é o diabo. Esses espíritos demoníacos vêm sobre os cristãos. Lembrem-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas. Eles eram profetas. Eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício. Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres desse dia. Porém, meu irmão, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Nós sabemos quão religioso o diabo é. O diabo não é nada de anti, coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente. Porém, não é o anticristo. O anticristo é muito religioso. Muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. Lembre-se, eu tenho lhes advertido, eu tenho lhes dito. Eu não estou falando tanto sobre catolicismo e batista e metodista. Eu estou simplesmente falando sobre povo que é o povo da santidade, exatamente abaixo destas linhas aqui. Veja isso hoje, como isso se demonstrou e está parado no drama. Oh, que coisa! Eu deveria entrar nisso a qualquer hora, e meu coração fica dilacerado dentro de mim. Ali de pé com um velho banjo tocando aquele velho banjo e tocando uma velha rabeca assim. É este vaqueiro do Texas fulano de tal? Eu não tenho nada contra o homem, porém isso é dali de fora do mundo ali fora. Correto. Eu preferiria permanecer, irmão, sem nem mesmo nada, e absolutamente nada, a não ser apenas permanecer e levantar as minhas mãos e dizer: Jesus, mantém-me perto da cruz. Sim, Senhor. A consagrada cruz eu levarei até a morte me libertar. Então ao lar irei uma coroa usar, pois há uma coroa para mim. Para vocês, mãezinhas aqui esta manhã, que têm sido verdadeiras mães, e eu sei que há muitas de vocês, eu penso cada uma de vocês. Deixe-me dizer-lhes algo. Deus os abençoe. Vocês são o quinto evangelho. Eu penso. Deixe-me dizer-lhes agora uma coisa para os seus filhos, apenas uma coisinha. Porque o irmão Melo provavelmente pregará sobre a mãe hoje à noite, ou quem quer que seja, um de nós que pregue, está bom, sobre as mães. Porém, ouça, deixe-me perguntar-lhes algo. Lembre-se, quando Moisés era um menininho, foi uma mãe que lhe deu a sua instrução. Foi uma mãe pia que colocou o pequeno Moisés sobre os seus joelhos e disse: Moisés lhe ensinou tudo. Ele era o professor dela, ou ela era a sua professora, melhor dizendo, sobre Faraó. E disse agora essas coisas, disse: Moisés, algum dia você vai libertar os filhos de Israel. Você é o rapaz que foi chamado. Mantenha-se puro e limpo, pois você é esse tal. Você é esse tal. Não há nenhum outro lugar que nós conheçamos onde ele alguma vez fosse a algum seminário, algum ensinamento de modo algum, que ele alguma vez recebesse. Ele permaneceu exatamente no palácio do faraó, o qual era um pagão, porém sua mãe o ensinou. Essa é uma verdadeira mãe. Ela ensinou-lhe os preceitos do Senhor. Ela lhe disse como ele
santo. Ela lhe disse como e o que ele devia viver e como o que Deus faria por ele. Isto perseverou com Moisés todos os dias de sua vida. Qualquer boa, verdadeira, dedicada mãe é que toma os seus pequeninos, ao invés de enviá-los aos cinemas e bailes e assim por diante desse jeito, e ela os coloca sobre seu colo e lhes ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Aqui outro dia eu estava falando com uma mãe no telefone e a mãe disse: "Ó, irmão Billy", ela disse, "o coitado do meu menino está passando um apuro", disse. "Ó, que apuro ele está passando." Eu disse: "Sim, eu sei disto, irmã amada." E ela disse: "Ele talvez esteja errado, eu não sei." Disse: "Um diz isto, um diz aquilo, eu não sei." Porém disse: "Não importa se ele está errado ou certo, eu o quero bem." Aí está você, eu o quero bem. Ele disse para sua mãe, disse: "Eu tenho sido tão enganado por isto e aquilo." Disse: "Mãe, eu creio que a senhora é quase a única pessoa que realmente me quer bem. Mulher que é leal comigo e não me abandona. Isso é amor de mãe. Essa é uma verdadeira mãe que coloca seus braços em volta de seu pequenino, sem importar se ele está certo ou errado. Ela continua a procurá-lo. Se uma mãe pode pensar isso de seu pequenino, quanto mais pensará Deus isso dos seus." Você está vendo? Permaneça exatamente com ele. Siga correto. E agora, deixe-me apenas lhe dizer de uma outra mãe, bem rápido na Bíblia, antes de encerrarmos. Houve uma mãe chamada Herodias. Ela ensinou a sua filha dança de sapateado. Ela queria que ela fosse popular. E ela dançou diante do rei e requeriu a cabeça de João Batista. Nós temos registro de 70 de sua descendência. Essa donzela que dançou diante, a filha de Herodias, dançou diante de Herodes. 70 de sua descendência, ou elas morreram prostitutas ou em forcas. Uma mãe ensinou a sua as coisas do mundo, a outra mãe ensinou ao seu as coisas de Deus. Um se tornou um grande líder e um conquistador, imortal entre os homens hoje. E a outra está arruinada no inferno e levou milhares vezes milhares com ela. Está vendo o que eu quero dizer? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. E eu certamente me compadeço de vocês, pobres mães sentadas aqui com suas rosas brancas. Há um céu para o qual uma mãe foi hoje, que uma boa mãe antiquada que viveu para Deus provavelmente passou além do véu. Ela está esperando que você vá. Isso é correto. Eu respeito e honro vocês aí com suas rosas vermelhas. Tua mãe, se você deseja fazer algo por ela, faça-o 365 dias por ano. Vá até a casa dela e ofereça oração e viva para Deus. Essa é a coisa a se fazer. E crie seus filhos. E quando seus filhos crescerem, chamá-la-ão abençoada, depois que você tiver passado além do véu. Esse é o verdadeiro espírito da maternidade e o verdadeiro espírito do Dia das Mães. O Dia das Mães é 365 dias por ano. Este é o dia que vende-se flores e dá-se presentes. O mundo o faz. Se isto passar, se o mundo permanecer mais 20 anos, terão dias dos filhos, e dia das filhas, ou dia dos primos, e dia dos tios, e todas essas coisas assim. Apenas o suficiente para colocar o mundo em uma atração comercial. Isso é exatamente aonde isso está indo, diretamente para dentro do inferno, simplesmente com toda a força que pode para a destruição. Porém, vocês, Deus os abençoe, é minha oração. Vamos orar. Nosso bondoso Pai Celestial, enquanto nós consideramos o passado esta manhã com nossas mentes, de volta lá no passado, há algumas centenas de anos atrás, quando ali estava Jeosafá, de pé ao lado do rei Acabe, e um pequeno espírito no fundo de seu coração, que ainda restava de Deus, ainda que ele houvesse errado, disse: isto está errado, não é limpo, não é santo.
O profeta disse que estas coisas não poderiam seguir deste modo. E o pequeno fogo de Deus o acordou. E então tu disseste a alguém para responder a esse pequeno fogo, o qual era Micaías, o verdadeiro profeta de Deus. Ainda que ele talvez tenha surgido ali vestido em trapos, ainda que ele talvez tenha surgido ali desprezado, e todos eles olhando para ele como se um bando de lobos estivesse olhando para um cordeiro. Porém, ele disse a verdade, ainda que tivessem de cuspir na face dele, ainda que ele tivesse que ser lançado na prisão e ser alimentado com pão e água de sofrimento. Todavia, as palavras que ele disse aconteceram, pois tu estavas com ele. Deus concede hoje que nós olhamos nesta Bíblia, nós olhamos nos livros da igreja, os decágonos e assim por diante das igrejas, os rituais, e vemos como eles fazem isto, aquilo ou aquilo mais. Porém, deixe-nos olhar para dentro desta verdadeira palavra aqui e vermos o que ela disse. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga a paz e a santidade, a qual sem esta nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Nos últimos dias sofrerão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos. Oh, aquelas grandes coisas, Senhor, que estão acontecendo. Altivos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, ensinando as pessoas preceitos de homens ao invés dos mandamentos de Deus, tendo forma de piedade e negando o poder do Espírito Santo, para fazer o homem cheio do Espírito, para fazê-lo regozijar, para fazer as lágrimas fluírem de seus olhos, para fazê-lo sair e orar pelos enfermos, para fazê-lo falar em línguas e interpretar, para fazê-lo profetizar. O Espírito de Deus, do Deus vivo, eles simplesmente levaram isto para dentro de alguma associação fraternal ou algo assim, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Ó Deus, que possa esta pequena audiência neste dia acordar rapidamente agora mesmo, antes que o fim do tempo venha e apanhe nesta condição. Que nós possamos renovar a nós mesmos, como a Bíblia disse: levanta e sacode a ti mesmo, e pergunta pelo antigo caminho, o qual é o bom caminho, e quando encontrá-lo, anda nele. Deus, concede que nós possamos encontrar o antigo e áspero caminho, quando nós possamos permanecer juntos novamente, como centenas, e unirmos nossas mãos e cantarmos: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor, eu me coloquei em marcha com Jesus, e eu vou até o fim. Deus, ajuda-nos a viver assim e ser assim. Abençoa todas essas queridas mães assentadas aqui, Senhor, sabendo que elas são mães, elas próprias, com rosas brancas colocadas em seus casacos esta manhã, como lembrança de uma querida e velha mãe que passou além da cena. Ó Mestre da vida, abençoa-as, Senhor, e que elas possam ser abençoadas também, e que as lembranças de seus filhos possam ser como as delas é com suas mães, se ela partiu para além do véu, para um glorioso céu. Concede isto, Senhor. Em alguma manhã, quando a vida estiver se desligando de nossas veias e nossa respiração estiver falhando em vir a nós, o véu se abrirá novamente. Ela descerá, talvez até o final do Jordão, para nos ajudar a atravessar. Oh, até esse glorioso dia, quando nós colocarmos os nossos pés ali, onde não haverá, o ar não será contaminado com fumaça de cigarro, nunca haverá um bêbado na rua, nunca haverá uma prostituta, nunca haverá pecado, nunca haverá nada assim. Porém, no eterno e glorioso, nós viveremos com paz com nosso Senhor Jesus Cristo e nossos filhos. Oh, que dia maravilhoso! Ó Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha, e o diabo invadindo os países, invadindo os púlpitos, invadindo as igrejas,
invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as cidades e as escolas e os lares. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada no calo dos filisteus, assim como Moisés e os levitas fizeram ali, quando o pecado estava no arraial. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos agora e abençoa-nos e mantém-nos humildes. Quebra-nos, Senhor. Ó Deus, tu disseste, aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida regozijando, trazendo com olhos. Ó Deus, quebra-nos em pedaços, molda-nos novamente, Senhor. Nós estamos saindo muito fora do caminho. Eu mesmo, Senhor. Estou chegando a um ponto que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Oh Deus, eu desejo que tu compareças. Vem, Senhor. Oh Cristo, vem, Senhor. Quebra-me completamente, molda-me outra vez. Oh Senhor, nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente. Deus, mantenha-as longe de mim. Ajuda-me, Senhor, a pregar assim como eu disse há pouco atrás, como um homem moribundo a homens moribundos, sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade. Nós temos que permanecer diante de Ti, quando Tu não estarás em Tua maneira gentil, quando Tu não estarás com misericórdia, quando Tu permanecerás sem misericórdia, quando Tu permanecerás irado para trazer juízo sobre as nações e sobre as pessoas que têm rejeitado e tratado com desprezo o amor de Teu Filho. Deus, dá-me misericórdia com ele hoje, para que naquele dia eu possa permanecer seguro. Talvez tenha que chorar agora, porém Tu as enxugarás ao gozo naquele tempo, quando Tu dirás: entra no gozo do Senhor, como tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Deus, sê conosco agora e ajuda-nos, nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse forte remédio que ouvimos hoje. É a tua palavra, Pai, e ela veio, Senhor, para mostrar aonde está o erro. E nós, Pai, com corações arrependidos, cremos, ó Pai, que somos corrigidos diariamente, para não perecer com o mundo, Pai, como é dito em tua palavra. Por isso, Senhor Deus, ó Deus, muito obrigado por todo esse conselho que o Senhor nos deu essa noite. E ajuda nós, ó Pai, a não ser ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, Pai, pôr em prática aquilo que ouvimos. Que haja real mudança em nossas vidas, uma real, Senhor Deus, Pai, um real arrependimento em nós. E ajuda nós a caminhar nesse caminho, cada dia sabendo que a vitória é certa. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um dos teus filhos que levantou a mão essa noite, ó Pai, e estão desejosos de caminhar cada vez mais perto de Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoa a tua pequena igreja aqui em Ponta Grossa, no nome de Jesus Cristo, Pai. Como diz teu profeta, não importa quantos tenha,
mas o Senhor é importante estar no nosso meio. Pai, que o Senhor, Pai, em um coração é a maioria, Senhor. Ó Deus, por isso nós cremos que valerá a pena todo o esforço dos teus filhos aqui, Pai, lutando para manter essas portas abertas. Como um testemunho aqui, Senhor, valerá a pena naquele dia. Ó Deus, ajuda teus filhos. Também minhas mãos o livro e há nomes aqui arrolados. Eu uno a fé com essa igreja e repreendemos toda a obra do mal, ó Pai. Cada um que pôs o nome aqui está crendo, Senhor, na vitória, crendo que o Senhor, Pai, dará a recompensa e a libertação a cada um. No nome de Jesus Cristo, Pai. E agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da tua proteção e misericórdia. Abençoa também os trabalhos que seguirão aqui domingo, Pai, às 18h30, Pai, que teus filhos possam vir à tua casa, Pai, ouvir tua voz, ó Deus. Também, Senhor, oramos, Senhor, a favor dos trabalhos ali em Butiazal, o culto de jovem, dia 28, Pai, que o Senhor visite a nós ali no poder da tua ressurreição. E aquele que se esforça, Pai, está lutando, que o Senhor dê mais graça, mais força, Senhor, a eles, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Também aqueles que estão à margem do caminho, apostatado, alguns, ó Pai, que o Senhor possa renovar, dar força, Senhor, para se levantarem no poder da tua ressurreição. No nome de Jesus Cristo, Pai, e abençoa cada filho, e agora leva nós de regresso, em nome de Jesus Cristo, livrando de todo acidente, todo mal, ó Pai. Porventura, se alguém de nós, Pai, for em viagem, BRs, ó Pai, protege, livra de todo acidente, no nome de Jesus Cristo. E se houver uma manhã, traga-nos de volta para ouvir mais uma porção da tua palavra, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a presença de todos e o esforço de todos, né? Para estar na casa do Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe.